Então, aqui a gente viu o seguinte, né? Vimos que Sabaoth, ele cria uma mansão enorme pra ele, bem grande, gigante, né? Tipo assim. Você entendeu, né? Sabaoth, ele criou uma mansão enorme, uma congregação de deuses para governarem sobre as línguas das pessoas e também tinham anjos, né, gente? Também tinham anjos sujeitos a esses deuses que Sabaoth criou. E muitos infinitos anjos, olha aqui, ó, anjos, tá vendo? Para atuarem como ministros, e também harpas e liras. E Sofia pegou a filha dela, Zoe, e a fez sentar à direita dele. À direita de quem? De Sabaote. Para quê? Para orientar ele. Para ensiná-lo sobre as coisas que existem no oitavo céu. Porque Zoe, que também é chamada de Eva, Eva existia anteriormente como um dos espíritos de Deus, ela é que ensina a Sabaote tudo com relação ao oitavo céu de Cristo e tudo que existia lá. Então Sabaote ele vai fazer tudo no sétimo céu conforme o modelo do oitavo céu. Continuando. E o anjo da ira, ela colocou à esquerda dele. Que anjo da ira? Lembra daquele anjo que Zoe soprou sobre a face do Satanás lá e se tornou um anjo de fogo e foi lá? Pois é esse anjo. E o anjo da ira ela colocou à esquerda dele. E aí continua, presta atenção. Desde aquele dia, a direita dele tem sido chamada vida. Quem? Zoe. Que é onde está um dos espíritos de Deus do lado de Sabaote. E a esquerda veio a representar a injustiça. Tá vendo? Olha só. Continuando. Para o domínio de poder absoluto acima. Olha que interessante. Foi antes da sua época que eles surgiram. Muito legal, né? Saber disso. Olha que interessante. Acho que isso aqui você entendeu. Não precisa explicar mais nada não, né? Aqui não. Olha só, continuando. Agora quando Yaldabaoth viu quem? Ele quem? Sabaote, neste grande esplendor e nesta altura, ele o invejou. E a inveja se tornou um produto andrógeno. E esta foi a origem da inveja. Qual foi a origem da inveja? Yaldabaoth teve inveja de quem? Yaldabaoth teve inveja de quem? De Sabaote. Olha só que coisa. E a inveja se tornou um produto andrógeno. Esses seres, conforme eles têm sentimentos, emoções, eles vão produzindo coisas. Entendeu? Olha só, coisas ou seres. E esta foi a origem da inveja. E inveja produziu morte, e morte produziu a prole dele. E deu para cada um deles o comando de seu céu. E todos os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões. De quê? Aqui a gente viu que por meio da inveja de Aldabaó, que ele teve de Sabaote, surgiu o quê? Surgiu o quê? A morte. Produziu a morte. A morte, um ser chamado morte surgiu, literalmente. Surgiu a morte e o ser chamado morte. E esse ser chamado morte também produziu a sua própria prole e deu para cada um o comando do seu céu. Eu disse, tem 12 céus principais. E nesses 12 principais tem vários outros também contidos dentro desses 12 céus principais. E isso você precisa entender, tá? Presta atenção, isso é interessante. Olha só que interessante. Então, os céus do caos, tá vendo aqui? Os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões. Das multidões de quem? Ou do quê? Das multidões de quem ou do quê?
do ser chamado morte, que provém de quem? De Aldabaoth. Olha que interessante. Aí continua aqui, ó. Mas foi pela vontade do Pai da totalidade que todos surgiram, segundo o padrão de todas as coisas superiores. Então, tudo que surgiu no universo material vai imitando o que existe no universo espiritual. Exemplo, macho e fêmea, papai e mamãe, filhos e filhas, etc. Deu para entender, né? Casal, tudo imitando o que já existia. Preste atenção. Seres andrógenos. Pois é. Vamos lá. Olha só, continuando. Para que a quantia do caos, tá vendo aqui, ó? Para que a quantia do caos fosse alcançada. É igual que tem lá na Bíblia, né? Que fala de no celular que tem, como é que fala? Que tem que encher o cálice da da injustiça dos amorreus de outros povos lá. Ou ele pega e vai falando nessas questões aí que tem que encher o copo da injustiça, o cálice da injustiça desses povos, aí depois o povo lá vai invadir a terra, tipo nesse sentido, entendeu? E aqui tá dizendo, tá vendo? Para que a quantia do caos fosse alcançada. Assim, eu te ensinei sobre o padrão dos regentes e a matéria na qual ele foi expressado, e o pai deles, e o universo deles. Olha que legal. Isso é interessante. Esses seres que ficam lá no alto, eles são seres materiais, só que de uma matéria muito superior à nossa. É bem óbvio, né, completamente, que esses seres não são da mesma matéria que nós, eles são de uma matéria muito superior. Olha que interessante. Continuando. Mas eu disse, Senhor, eu também sou da matéria deles? Você, junto com os seus descendentes, são do Pai primordial. Quem respondeu isso? O anjo. Porque Noreia perguntou assim: eu também sou da matéria deles? Eu vim deles também? E aí, ó, o anjo responde: você, junto com os seus descendentes, são do Pai primordial, de cima, da luz imperecível. É que as almas deles são provenientes. Porque o que acontece? As almas da humanidade de barro, quem foi que projetou elas? Quem criou? Zoe. Zoe é um dos espíritos de Deus e Sabaoth. Então, Sofia, Zoe, Cristo, Sabaoth é que projetaram essa alma. Então, ela vem das alturas. Continuando. Por isso as autoridades. No entanto, as almas, elas nascem aqui, nesse universo material, não no universo espiritual, tá? Já os espíritos é que vieram de lá e desceram para cá. Os vários e vários espíritos de Deus que habitam nas pessoas. Continuando. Por isso as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Espírito da Verdade que está presente dentro deles. Olha aqui, ó. Cada pessoa tem um Espírito de Deus dentro de si. Por isso que diz que você é o templo do Espírito Santo de Deus, entendeu? Vamos ver que agora dá para continuar. E todos os que se instruíram sobre estas coisas existem como imortais no meio da humanidade mortal. Mesmo assim, esse elemento espalhado não será conhecido agora. Pelo contrário, após 3 gerações é que isto será reconhecido. Interessante, né? Ou seja, depois que Cristo morresse e ressuscitasse. É isso aqui, resumindo tudo para você. E isto os libertou da escravidão do erro das autoridades. Escravidão do erro das autoridades. Olha que interessante. O quê? Bom, eles lançaram a humanidade em trabalhos incessantes, distrações contínuas, como que eu posso dizer? Nesse mundo de aqui, tipo, que a gente vive aqui, você não tem tempo para quase nada.
né? Você tem que estudar, sei lá, você tem que cuidar de um monte de coisas e às vezes você não tem nem tempo para você. Imagina estudar a Bíblia, né? Então eu disse, Senhor, quanto mais irá demorar? Então aqui a gente vê essa conversa bem interessante. Ela tá perguntando, ela pergunta um monte de coisas, tá? Noreia. Faz um monte de coisas. Isso depois dela ter ido lá ter Noé. Aí Noé não deixou ela entrar na arca, ela soprou a arca, pegou fogo e tudo mais. Enfim, ele foi construir de novo. Que coisa. Aí esses seres vêm, né? Os seres do mal, que eles são chamados de regentes, arcontes, enfim. E abordam ela e dizem assim: você tem que nos servir. Aí lembra daquilo que estava acontecendo lá, que a Bíblia em Gênesis cita? Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus, ou melhor, dos deuses, vieram a ter as filhas dos homens, escolheram todas das quais, quantas eles se agradaram. Cada um escolheu quantas, todas as quais se agradaram. Tipo, se ele se agradasse de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não importa. Viraram bígamos, tudo isso, tipo assim. Pois é, bigamia, poligamia. Eles que começaram essas coisas. E aí eles chegam até ela e falam assim, você tem que nos servir. E ela diz, não, vocês são os regentes do mal, os seres do mal, tudo mais, entendeu? Isso é interessante. Pra você ver como são as coisas, olha só. E nisso eles queriam fazer o quê? Acho que você já deve imaginar, né? Essas autoridades do caos. Como tá lá no livro de Gênesis, que os tais dos anjos que se deitaram com mulheres humanas, né? Com as filhas dos homens, as filhas da humanidade. Olha que interessante. Vamos continuar aqui, ó. Ele me disse, até o momento em que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, aqui tá falando do Cristo, ou melhor, do Deus do Velho Testamento, que encarnou em carne, daí vem a expressão Emanuel de Isaías 7,14, que diz, e a virgem conceberá e ficará grávida, e dará à luz um filho, e ele será afamado, ou invocado, ou chamado de Emanuel. Emanuel é uma expressão em hebraico que quer dizer, com o nosso povo está Deus, ou como você conhece, conosco está Deus. Ou seja, Deus, ele encarnou em carne material como nós. É isso. Entendeu? Emanuel não é nome próprio. É só você ir lá ver em hebraico. É que nem aquela questão da palavra lá em Gênesis, na Bíblia, dizer que Esaú nasceu vermelho. Aquilo da Bíblia dizer que Esaú nasceu vermelho não é um vermelho com relação a dizer que Esaú era ruivo. Porque Esaú não era ruivo, é um vermelho relacionado à pele de Esaú. Esaú nasceu coradíssimo. Ele nasceu vermelho, tipo assim, um corado anormal para uma criança nascer. Ele nasceu com uma cor vermelho flamejante, um vermelho vivo, vermelho sangue na pele. Por quê? Provavelmente ele nasceu repleto de microvasos sanguíneos, muito em abundância na pele dele, e esses microvasos sanguíneos ficavam muito em evidência, e tipo assim, por todo o corpo dele, por todo o corpo de Esaú. Esaú nasceu também todo pronto, por isso que ele se chama Esaú, Achu, aquele que nasceu pronto. Ou seja, nasceu como um homem adulto pronto, não ia precisar desenvolver nada, nem dentes, nem na frente nem atrás, já nasceu com tudo pronto, nem pelos, tudo pronto, como um homem adulto, entendeu? Então, Achu, aquele que já nasceu fabricado, já nasceu pronto. E ele nasceu com esse problema na pele aí, que ele tinha a pele dele vermelha por conta desses microvasos sanguíneos, incrível abundância na pele dele, que mostrava essa cor vermelho sangue na pele de Esaú. Então, Esaú não era ruivo, tá? Esaú, ele não era branco. Então, sem contar que ele nasceu em cima da África, né? Ainda tem essa. Ele e Jacó. Se você não sabe, a Terra Prometida, ela a Terra Prometida, junto também tem a questão da Terra Prometida, a Terra de Canaã, e tem também
a Jerusalém da Bíblia, que fica em cima de um continente que está submerso no momento. Então, a Terra Prometida, ela é em cima da África. Então, olha só que coisa. Então, isso aqui é interessante. Mas voltando aqui, ó, a esse livro. Esse livro ele é bem interessante. Então, esse livro aqui está dizendo: ele me disse, até o momento em que o homem verdadeiro, porque ela pergunta, Noreia pergunta, quanto mais irá demorar? Ela quer saber quando é que vai demorar. Demorar o quê? Para o quê? Para o elemento espalhado. O elemento espalhado que é essa consciência da origem, tá? Da nossa origem que vem das alturas. Enfim, todos nós temos como que eu posso dizer? Existe a origem de tudo, então todos nós viemos de alguém, tá? Que é como que eu posso dizer, o princípio de tudo, tá? E isso ficou oculto nessa criação desse universo material aqui, por causa do diabo e Satanás original, que foi posto como administrador aqui, um rebelde, enfim, um infame, e que ficava dizendo que só ele existia, que ele era o bonzão, bam 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 da vez, e enfim. E aí depois Cristo Cristo, que é o Deus do Velho Testamento, para poder esclarecer tudo isso, mas ele só pode contar tudo o que ele precisava dizer só depois que ele morre e ressuscita. Aí ele pode começar a contar tudo, entendeu? Então ele começa a falar tudo que ele tinha que dizer, que ele não podia dizer antes. Porque senão, já imaginou, né? Eles iriam descobrir exatamente quem ele era. Imagina, se Cristo vem, não, vou começar a contar tudo. Aí os seres do mal, né? E o anjo rebelde Lúcifer iria descobrir tudo. Iriam descobrir tudo. Então, a coisa não ficaria boa, né? Então, e ele disse, até o momento em que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da Verdade, que é aqui, ó, do Espírito da Verdade que o Pai enviou. Olha que interessante. Isso não é legal? Muito legal. O Espírito da Verdade que o Pai enviou. Cada pessoa tem um Espírito de Deus dentro de si mesmo. Então você chama esse Espírito de seu, mas não é seu. E é exatamente por isso, repito novamente, que a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Por esse motivo. Olha que interessante. Então ele ensinará a eles sobre tudo, e ele os ungirá com a unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há reino. Aqui tá falando do Cristo, tá vendo? Aqui tá falando de um monte de coisa, gente. Aqui tá falando do Cristo, ele nascer, encarnar em carne material. Tá falando aqui da ressurreição, tá vendo? Ungirá com a unção da vida, tá falando da ressurreição, olha, dos mortos, então isso é interessante, né? E aqui também tá falando do governo do Cristo, né? Olha que legal. E da restauração de todas as coisas. Isso é muito legal. Então isso aqui não tá falando nada fora da Bíblia. Tá falando tudo dentro da Bíblia, só que fala um pouco mais do que a Bíblia não fala. Esse é o detalhe. Continuando. Então eles serão libertados do pensamento cego. Eles quem? As pessoas, né? E eles irão pisar sobre a morte com os pés. Olha que legal, tá vendo? A ressurreição dos mortos, vencer sobre a morte. Olha que legal. Pois ela pertence às autoridades. A morte pertence a quem? Às autoridades do caos. E eles subirão até a luz ilimitada. Olha só, então o que acontece? Todas as almas, todas as pessoas vão ascender, vão subir para onde? Para o universo espiritual. E todos, tipo, o que faz parte desse universo material aqui, tipo as almas das pessoas, a minha alma, a sua alma, vai se unir com o universo espiritual. E vai ser um só, entendeu? E aí tudo vai ser restaurado como era antes. Tudo antes era só espírito. Tudo era pura luz, perfeito.
não tinha nada de matéria. Isso é interessante, né? Olha só, continuando, que é onde este elemento espalhado pertence. O quê? Pertence aonde? Ao universo espiritual, aos aions superiores, à plenitude, tá? Ao reino de pura luz. Continuando aqui, ó. Então as autoridades irão abandonar suas eras, ou seus céus, ou os seus domínios, tá? As suas eras, olha que interessante, né? Isso é muito interessante. Porque o que acontece? Esse mundo material aqui, ele tem prazo de validade, entendeu? Então, um dia essas coisas aqui vão deixar de existir. Então, as autoridades irão abandonar suas eras e os anjos deles prantearão sobre a destruição deles, e os demônios deles irão lamentar suas mortes. Olha só, as mortes de quem? Das autoridades do caos, que governam sobre este universo material e dominam sobre este mundo. Então todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles. Olha que interessante. Você não acha interessante que Cristo disse que quem quisesse ir para o céu tinha que ser como crianças? Tinham que ser como crianças. Como assim? Bom, você não vai ficar jovenzinho agora, tipo, do nada, né? Mas ele tá falando do intelecto. Ter um intelecto de criança, tá? A criança, ela tá sempre disposta a aprender. A criança, ela não acha assim que ela sabe de tudo. Ao contrário, quando é uma criança mesmo, ela ouve alguém e ela vê algo, ela quer entender aquilo, ela quer saber sobre aquilo, ela quer aprender mais. Então a criança, ela tem essa habilidade incrível de absorver conhecimento. E a criança também, ela é muito mais humilde que os adultos, né? Vamos combinar. As crianças, elas são mais simples, como que eu posso dizer? No entanto, são mais sábias. Então isso é interessante. Por quê? Elas estão sempre dispostas a aprender. E as crianças são muito curiosas. Também ainda tem isso. Então, todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles. Olha que legal, tá vendo? A verdade é importante e a raiz deles, o universo espiritual e com o Pai da totalidade e o Espírito Sagrado. Olha que legal. O Pai da totalidade e o Espírito Sagrado. Isso não é interessante? Muito. Eles todos dirão com uma única voz: a verdade do Pai é justiça, e o Filho preside sobre a totalidade, e de todos até as eras das eras. Sagrado, sagrado, sagrado. Amém. Acabou o livro, a realidade das autoridades. Então esse livro ele é bem interessante, ele é legal. A gente vê que ele fala de bastante coisa. Então aqui tá falando aqui, gente, ó. Esse livro ele fala aqui, ó, do pensamento cego. Você já leu lá na sua Bíblia deixa eu lembrar agora, tá? 1 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste mundo, ou deste aion, enfim, ou melhor, é deste cosmos. Deixa eu ver lá como é que tá na Bíblia. Vamos lá pra Bíblia e eu mostro pra você. Enfim, diz lá que cegou o entendimento, ou seja, a mente, o pensamento das pessoas. E aqui tá dizendo, então eles serão libertados do pensamento cego. Eles quem? As pessoas. Porque o diabo, o Satanás original, cegou o entendimento, a mente, o pensamento das pessoas, para que elas não saibam a verdade, mas que vivam em constante engano, em constante ilusão.
sempre ocupadas. É sério, a gente não tem tempo para quase nada, tipo assim, você falar, vou tirar um tempo para mim. Difícil. Difícil, tipo assim, entendeu? É realmente complicado. Mas vamos lá para a Bíblia pra gente ver? Para mim ver lá se tá a palavra grega aion ou cosmos. A gente vai lá para a Bíblia agora. Aqui estamos nós na Bíblia, tá? Depois eu vou falar uma coisinha para vocês sobre Isaías, tá? Que fala lá daquela parte que Isaías viu, a visão de Isaías, lembra? Pois é. Isaías viu os serafins, depois a gente vai ver. E tem também aquelas serpentes lá que apareceram e morderam o povo de Israel quando eles estavam lá provocando no deserto. Vocês lembram, né? E depois de tudo que eles aprontaram, tentaram matar ainda Moisés a pedrada, enfim, fizeram um monte de coisas lá. Enfim, cada coisa aí vieram aquelas serpentes. Que serpentes eram aquelas? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E também sobre Isaías, tá? Sobre a visão de Isaías. O que realmente Isaías viu, a gente vai ver depois. E qual foi a divindade que ele enxergou? No entanto, Isaías, ele não viu nem o rosto, nem os pés da divindade, já que esses serafins que estavam ali voando e gritando, santo, 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 enfim, dizendo, eles não cobriam os seus próprios pés, tampouco as suas próprias faces. Porque Isaías, ele vê as mãos desses seres, ele vê a mão desse ser, um ser até vai lá, leva uma brasa para ele de fogo, e tem isso tudo. E ele vê o rosto dessas criaturas, por isso que ele sabe que eram serafins. Mas enfim, longa história. Outra hora a gente vê isso. A gente veio aqui para a Bíblia para ver 1 Coríntios 4:4, certo? Então a gente vai ver aqui 1 Coríntios 4:4, eu acho que eu acho que é. 1 Coríntios 4:4 que fala. Não, não é nada. Não é 1 Coríntios, não. Acho que é 2 Coríntios. Mas enfim. Foi primeiro ou segundo, sei lá. Mas eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. 2 Coríntios 4:4. Eu errei, tá? É referência, desculpe. É 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento ou a mente, tá vendo? Ou o pensamento dos incrédulos. Incrédulos, ou seja, dos sem fé. Do sem fé. Das pessoas sem fé. Olha só. Nos quais o Deus deste século, aqui tá século, mas a palavra utilizada aqui grega é aion, ou seja, deste reino, ou seja, deste universo material, cegou o quê? O entendimento, o pensamento, a mente das pessoas sem fé, ou seja, incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, ou seja, evangelho significa boas novas, boa notícia. Então, evangelho quer dizer boa notícia, boas novas, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que legal. Interessante, né? Muito interessante. Então, a Bíblia não fala nada diferente do que os apócrifos declaram. Está falando do mesmo assunto. A questão é que os apócrifos, eles vão mais além, né, para dar mais detalhes que a Bíblia ela acaba não dando. Essa riqueza abundante de detalhes que esses apócrifos acabam dando, né? Então, isso é interessante. Então, é isso. Então, o apócrifo, a realidade dos regentes ou dos arcontes, ou a hipóstase, né, como tá aqui no título, vou mostrar aqui para você, aí ó, tá vendo?
A Hipóstase dos Arcontes é um livro bem interessante, ou seja, a realidade das autoridades ou governantes ou regentes, tá? É um livro bem legal. E o início desse livro é muito legal, que o livro já começa assim, ó. A respeito da realidade das autoridades, inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que a nossa disputa não é contra carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Isso é muito interessante, né? Só o início desse livro aqui já é bem convidativo a você querer entendê-lo. Então, é isso aí. Então, acabou aqui esse livro, tá? A gente terminou de ler ele. Eu expliquei até bastante coisa. Expliquei além do que deveria, na verdade, do conteúdo do livro. Mas eu espero que você tenha entendido. Tá bem? Eu espero que tenha entendido. E a gente vai continuar lendo os outros livros apócrifos e eu vou explicando. E eu vou explicando um monte de coisas, tá? Então, enfim. Até a próxima.